Um dos grandes mistérios que nós experimentamos na religião cristã é o mistério da Santíssima Trindade. Como explicar uma unidade numa trindade e uma trindade numa unidade? Conta a história que Santo Agostinho, um dos grandes escritores da Igreja dos primeiros séculos, foi referência para a compreensão de uma forma didática e com argumentação sentida por científica, né? O encargo da filosofia e o auxílio da filosofia, usando o esquema platônico de perceber o universo. Ele gastou muitas horas tentando encontrar uma forma de explicar, tornar mais compreensível esse mistério. Em um desses tempos que ele gastou andando à beira da praia, ele se debruça a contemplar uma criança que faz um buraco na areia e com uma conchinha tira a água do mar e coloca no buraquinho. Depois de observar a criança fazer isso durante muito tempo, ele se aproxima da criança e pergunta: afinal, o que fazes? Parecia uma brincadeira estranha, não? A criança diz: eu estou a colocar a água do mar no buraquinho, não vês? E Agostinho diz: mas tu não percebes que a água volta novamente para o mar por baixo da areia? E a criança lhe responde: é mais fácil fazer isso, colocar toda a água aqui dentro, do que entenderes o que seja o mistério da Santíssima Trindade. E a criança desapareceu. Santo Agostinho teve este fato como uma manifestação de Deus e reconheceu que a criança era Jesus, que desta forma lhe poupava um pouco de esforço por compreender o que seja a Santíssima Trindade. Não é uma questão de explicar cientificamente como isso possa acontecer, mas é de experimentar a presença da Santíssima Trindade na vida de cada um de nós. Todo o Antigo Testamento se fala de um Deus único, o Deus que criou tudo, o Deus que escolhe um povo para, por meio desse povo, se tornar conhecido em todos os recantos. Escolhe a pessoa de Abraão e diz: em ti serão abençoadas todas as gerações, todos os povos da terra. Um processo de se manifestar e de se tornar conhecido. E quando Moisés recebe o encargo de ir tirar o povo que havia sido escravizado no Egito, ele pergunta: quem és tu? Qual é o teu nome? Para que eu possa dizer. E Deus lhe diz: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. Moisés insiste: qual é o teu nome? E Deus diz: eu sou Javé, umas grafias Jeová, significa o Deus que está presente, o Deus que caminha com o povo, um Deus presente, um Deus que olha pelo seu povo. Quando Jesus ele inicia a sua atividade evangelizadora, ele fala com muita proximidade de Deus Pai. A esse tempo, havia-se um grande respeito pelo nome de Deus e ao longo da história deixou-se de dizer a palavra Javé. Se dizia uma vez por ano. Um sacerdote era sorteado e entrava para oferecer no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e depois de oferecer os sacrifícios, ele voltava e pronunciava o nome de Javé e dizia algumas palavras para a instrução da comunidade reunida.
Todos lembram do anúncio do nascimento de João Batista, onde Zacarias ficou mudo. Zacarias foi, naquele ano, sacerdote sorteado para entrar no Santo dos Santos e prestar as oferendas, e depois ele devia dizer a palavra Javé e dizer palavras ao povo. E ficou mudo e não pôde falar nada, e todos compreenderam que algo se passara. Só para a gente sintonizar um pouquinho a situação. Então, o respeito refere-se ao segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Então, no tempo de Jesus havia esse costume de já não dizer mais a palavra Javé, se dizia outras palavras, Elohim, ou seja, Senhor, né? Chamar a Deus de Senhor, o Senhor de tudo. E Jesus fala com muita intimidade de Deus, se referindo a Ele como um Pai. E quando os discípulos pedem que Ele lhes ensine a rezar, como João havia ensinado os seus discípulos, Jesus ensina a oração que nós rezamos sempre, Pai nosso que estais no céu. Chamando a Deus de Pai, não de Senhor, mas Pai. Há outra passagem em que se usa a expressão paizinho, né? De muita intimidade. E Jesus, já próximo de sua morte, ele faz algumas referências, falando da unidade dele com o Pai. Quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz, Filipe, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê, vê o Pai. Jesus fala da unidade dele com o Pai. O texto que nós acabamos de ouvir é um desses textos, em que Jesus afirma que quem não crê no Filho do Pai não se salva. Então, essa unidade entre Jesus e o Pai. E depois Jesus manifesta uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo, que é manifestado depois que Jesus sobe aos céus. Celebração que tivemos no domingo que se passou. O Espírito Santo, ele é experimentável, como aconteceu no dia de Pentecostes, mas que em tantas outras situações o seu agir foi percebido, como por exemplo quando Pedro vai a Samaria, porque lá Filipe havia encontrado acolhida entre os samaritanos, e vão lá pregar o Evangelho, e lá perguntam, em nome de quem fosses batizado, porque alguma coisa não estava de acordo lá. E eles disseram, em nome de Jesus. Convém que sejam batizados em nome da Trindade. Antes de Jesus subir aos céus, ele diz, ide batizai-os todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pedro percebe que faltava o Espírito Santo na comunidade e impõe as mãos sobre eles, e eles começam a falar em línguas movidos pelo Espírito Santo. Em várias outras situações da pregação dos apóstolos, esse fenômeno se repete. Então, a Santíssima Trindade não é um mistério a ser explicado, é um mistério a ser vivido nas nossas vidas. Experimentar e reconhecer Deus como Criador, Jesus como nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar, e o Espírito Santo que nos santifica, nos ajuda a fazer o bem, a crer, nos ajuda a compreender a verdade revelada por Jesus Cristo e nos fortalece nesta verdade. Nós somos convidados a fazer aquilo que Moisés fez, como vimos na primeira leitura de hoje. Ao receber as tábuas da lei, ele desce a montanha para levar ao povo as leis de Deus, os mandamentos. E ele percebe que Deus caminha com ele, caminha ao lado dele, ele não se sente sozinho. Ele fala que Deus caminha. Tão forte é a experiência de perceber que Deus está ao seu lado. Deus com quem ele conversou e experimentou sobre a montanha. Desce com ele, caminha com ele.
E ao perceber que Deus está com ele, ele se prostra de joelhos e adora a Deus. Adorar a Deus. Reconhecer a presença de Deus e se pôr em oração. Javé continua Javé. Deus Pai continua um Pai que está ao nosso lado. E a gente perceber e compreender a presença dEle e nos pormos em oração. Adorá-lo, porque Ele está em todo lugar. Os verdadeiros adoradores de Jesus a Samaritana, no Evangelho de São João, capítulo 4, junto ao poço de Jacó. Os verdadeiros adoradores hão de adorar em espírito e verdade. A gente se prostrar e adorar a presença de Deus. Jesus nos deixou um sinal visível da sua presença, a Eucaristia. Tomai e comei é meu corpo. Tomai e bebei é meu sangue. Reconhecer a presença de Jesus na Eucaristia. Ele que se faz alimento para nos sustentar na nossa fé. E nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo derramado em nossos corações. Que a gente, na nossa humildade, reconhecendo quem somos nós diante de Deus, nosso Senhor, que a gente ouse adorá-lo, nos prostrarmos em oração e repetir a oração é a gente manter diante dos olhos a nossa fé acesa e viva para viver os ensinamentos que Jesus nos trouxe. 3 famílias, ou grupos de amigos também, vêm à igreja hoje para rezar por falecidos. A Regina, que perdeu a mãe há uma semana, a Cristina e os amigos que perderam um amigo, e os membros da comunidade de Angola que também perderam um amigo. A gente reza porque crê em Deus. A gente reza porque acredita. Porque a gente sabe que todos nós somos frágeis e que cometemos erros. E que rezar uns pelos outros, também quando eles partem deste mundo pela morte, é um ato de caridade e de solidariedade. Pedir para o perdão dos seus pecados, pedir que eles sejam acolhidos na glória de Deus. Mas, por outro lado, é também o momento da gente refletir que a morte, ela vem. E como diz São Francisco, ó feliz morte, ó minha amiga morte, quando virás buscar-me? É a porta que a gente tem para ir para o céu. Que a gente tenha presente e viva com serenidade a nossa vida, sabendo que um dia a gente se despede, assim como amigos se despedem, familiares se despedem da gente. A gente viver consciente disso. E que um dia, então, a gente possa ver, experimentar na sua totalidade o mistério da Santíssima Trindade. Um Deus em 3 pessoas e 3 pessoas em um só Deus. Um Deus que nos ama e que, ao longo da história, foi se revelando e que a nós cabe reconhecer aquilo que outros antes de nós experimentaram e a gente viver com humildade diante desse mistério, uma atitude constante de adoração, de oração.